Pessoal, boa tarde. Só um pequeno detalhe, dizer que o Sérgio é dissonante não é por outro motivo que não o fato dele ser repórter de jornal impresso e os demais aqui trabalharem em rádio, né? Então, acho que embora a Liriane tenha tido também experiência em jornal impresso no Fluminense. Queria só dar uma informação inicial a vocês, eu sei que vocês vão ficar decepcionados, nós também estamos, mas acontecem imprevistos, né? O outro jornalista que viria compor a mesa seria o Custódio Coimbra, fotógrafo que todo mundo conhece, mas infelizmente ele não teve possibilidade de comparecer hoje. Liguei para ele pouco antes de iniciar e ele se desculpou, mas enfim, foi impossível cumprir o compromisso que já existia. De todo modo, aliás, queria também informar a presença da Silvana Maciel como de última hora, assim, a minha intenção, inclusive, particularmente, teria sido convidá-la para a mesa anterior, né, de ontem, de polícia, porque ela tem muita experiência em polícia, mas também muita experiência de geral, e eu acho que vai ser muito interessante. Enfim, ela tem 25 anos de carreira, trabalhou o tempo todo em rádio. Isso aqui, aliás, quero dizer para todo o Brasil que esta é uma homenagem especial à Ana Baum, que não está aqui porque sofreu um acidente também. Enfim, acidentes estão se repetindo, né? Ela torceu o pé, enfim, está lá. Aliás, parecido com o Lucas aqui, que está em algum lugar. Pois é, o Lucas já está se recuperando. A Ana Baum ainda está no estágio inicial, né? Então, ela ficaria satisfeitíssima de ver essa rádio que tem... tá vendo? Já estou com um problema, né? Ficaria satisfeitíssima de ver essa mesa que tem um peso muito maior em rádio, né? E acho que a defesa que vai ser feita aqui pela Silvana, sobretudo, né, provavelmente vai estimular alguns de vocês a seguir nesse setor, né, nessa área do jornalismo. A vida profissional toda dela foi voltada para a rádio, inicialmente na Manchete, depois Rádio Tupi. Ela trabalhou também alguns anos no programa da Cidinha e agora está na CBN, fazendo CBN Rádio Globo, né? E acho que vai ser interessante ela falar sobre a experiência dela, não só de polícia, que pode estabelecer um paralelo com o que foi dito ontem, as pessoas que participaram aqui viram, né, uma série de comentários, mas também uma série de aspectos de cobertura de geral. Ela estava falando de uma passeata que ela cobriu de greve de professores da Candelária Cinelândia, num tempo que não tinha celular. Ela vai contar como é que funcionava isso, não é? Vai, enfim, falar de coisas que vocês imaginam que não existiram, que são, enfim, ficções, mas que existem, né? Cobertura de trânsito, que é alguma coisa muito importante também, né? Para ver como é que as pessoas se viram no cotidiano de um veículo que exige a capacidade de improvisação, o imediatismo, etc. O Nilson Profietti, que é o parceiro dela desde quanto tempo? 7 anos. 7 anos, trabalham juntos, são a dupla ali, ficam o tempo todo trabalhando. Em princípio, né, ele falou assim, eu conheci por causa, enfim, aqui... Vocês sabem que eu fiz uma pesquisa sobre motoristas de redação e as informações que eu tive inicialmente seria voltado estritamente para a parte de jornal impresso, né? Pensei nas redações de Globo e o Dia e o antigo JB, mas desde que eu soube da história dele, eu falei, bom, tem que no mínimo expandir para a rádio, e aí a partir do rádio também entrevistei outro motorista lá da Rádio Globo, no caso, que é o sósia do Obama, que vocês talvez conheçam, né? O Rinaldo, que é conhecido também como sócio do Obama, né? Fez sucesso assim. E o Nilson tem uma série de histórias interessantíssimas que envolvem tanto a Silvana como outras, como a Liriane, aqui na época das enchentes, dos deslizamentos lá na região serrana, né? E além também, evidentemente, né, especificamente com a Silvana, matérias policiais e histórias que ele pode contar a respeito da importância do motorista, né, no trabalho do repórter, que no caso de rádio, como vocês sabem, a equipe se resume a uma dupla, né, o repórter e o motorista. Depois a Liriane Rodrigues, que foi nossa aluna, e começou a trabalhar está formada há 6 anos e começou a trabalhar no Jornal Fluminense. A experiência dela de jornal impresso no Jornal Fluminense. Ela começou como estagiária, depois chegou à chefia de reportagem e agora há 3 anos está na CBN e tem uma experiência não só nessa área, né, quer dizer, nessa situação de catástrofe que se abateu sobre o Rio de Janeiro, né, tem essas histórias lá de Friburgo,
como também uma coisa que eu acho que vale a pena, a gente estava conversando brevemente aqui antes, né, sobre a participação dela no massacre de Realengo, daquela tragédia que aconteceu na escola, e as reflexões que ela tem, que eu acho que vai ser... Ela, inclusive, está começando a escrever sobre isso, eu acho que uma parte do que ela já refletiu, ela vai compartilhar aqui com a gente. Eu acho que vai ser bastante relevante, né, refletir sobre essas questões. E, por fim, para encerrar, para fechar aqui a nossa apresentação, para depois abrir para o debate, o Sérgio Torres, que tem uma vasta experiência, basicamente, né, experiência em jornal impresso, começou a trabalhar no Fluminense, ficou lá 3 anos, depois ficou brevemente na Tribuna da Imprensa e na Folha, no Globo e na Tribuna da Imprensa, e ficou 22 anos na Folha de São Paulo, aqui na sucursal do Rio, não é? E mais recentemente, né, saiu da Folha para entrar para o Estadão. Tem uma experiência variada e, aliás, pelo que ele estava conversando também, é isso que ele gosta de fazer, quer dizer, não ficar preso em nenhuma editoria, o que, aliás, a própria dinâmica da sucursal costuma favorecer, porque você pode até ser mais especializado em alguma área, assim, está mais focado em uma determinada área, mas em sucursal você tem uma necessidade de fazer cobrir várias coisas. E, enfim, ele trabalhou tanto na geral quanto no esporte, economia, política, polícia, e agora está mais voltado para a economia, mas também fazendo matérias de cultura, enfim, tem várias outras atividades, né, dentro do trabalho de redação. Enfim, ele vai, então, concluir a nossa apresentação para a gente partir para o debate. Então, inicialmente, damos aqui a palavra à Silvana Maciel. Bem, primeiro queria agradecer a oportunidade. Estou me sentindo à vontade que eu estou entre colegas, né? Futuros colegas, pelo menos, né? Agora, gente, tenho 25 anos de carreira, então o que eu tenho para contar para vocês é uma coisa até pré-histórica, né? Porque, como a Silvia já falou aí, eu sou do tempo da ficha telefônica. Então, eu comecei na Manchete, na Rádio Manchete, sempre fiz rádio, uma coisa que ela não colocou, mas que eu estava falando com ela lá fora. Eu comecei em rádio por influência do meu pai, que é radialista. Nossa Senhora, mas eu vou me denunciar aqui, mas tudo bem. Eu costumava frequentar a Rádio Nacional aos 5 anos de idade, ainda peguei programa de Rádio Nacional, quer dizer, foi uma coisa assim, que está no sangue mesmo. E fiz a Hélia Alonso à noite, turma de 82, e sempre quis fazer jornalismo, sempre quis ser repórter, eu sempre fui muito agitada, nunca tive medo de falar em público, quer dizer, juntou tudo, a fome com a vontade de comer, então vou fazer jornalismo. Comecei na Manchete eu fiz um pouco de produção, de programas, não gostava muito dessa coisa de ficar entrevistando artista, não era a minha praia, queria ser repórter de rua, que era o meu grande barato. Fiquei pouco tempo na Manchete, depois fui para a Tupi. Aí sim, a Tupi foi a minha grande escola, trabalhei com uma das maiores comunicadoras, que foi Cidinha Campos. Ela tinha um programa, a Cidinha Livre, em 85. E naquela época, em 85, não tem essas facilidades de hoje, né, gente? Quer dizer, hoje em dia, com o celular, tudo muito moderno, você pode pegar, você vê um fato e você já liga e você já entra no ar. Mas em 85, assim, não tinha celular ainda, a gente não trabalhava com celular. E era a base da ficha telefônica. Não sei nem se vocês já pegaram uma ficha telefônica, mas eu usava sacos e sacos de ficha telefônica naquela época. Eu cheguei a cobrir uma passeata, que, por sinal, saiu um pau danado depois da passeata, dos professores da rede pública, e que começou na Candelária, terminou na Cinelândia, e naquela época era aquela coisa de você, quando você fazia uma matéria na rua, que você não estava num ambiente que você pudesse, posso usar seu telefone, é rapidinho. Não, na rua você tinha que se virar com a ficha, né? Então era aquela coisa que o repórter tem que ser um pouco cara de pau, né? Então, às vezes, tinha um cara no orelhão, eu chegava, meu senhor, o senhor vai demorar um pouquinho, aí eu posso entrar, que eu sou repórter, eu preciso fazer uma matéria, preciso entrar no ar. E era interessante porque você falava, né? E de vez em quando no ar caía aquele barulhinho de ficha caindo, né? E você repondo aquelas fichas. Era uma loucura. Mas, para mim, jornalismo é uma coisa assim, uma profissão linda. Eu acho que quem escolheu, vocês escolheram muito bem. Eu comecei a cobrir inicialmente a cidade, porque eu gostava, fiz alguma coisa de política, de economia, mas muito pouco. Eu acho que em rádio você não é setorista, você faz tudo, né? Mas eu acho que a própria chefia começa a ver
que o repórter tem mais aquela aptidão, mais aquela tendência a fazer mais a cidade, a cobrir mais a polícia, ou economia, ou saúde, enfim. Eu me lembro que quando eu fazia política, por exemplo, eu acompanhava, porque tinha que acompanhar, né? Mas não era muito o que eu queria, né? Então, às vezes, quando até o Caroli, que era um chefe que nós tínhamos lá na CBN, ele me colocava para fazer assim político, ou então com aqueles feras da economia, eu não entendia nada. Aí eu saía e falava assim, pô, Carol, estou aqui no banheiro, eu não estou entendendo absolutamente nada. Pô, Silvana, se vira. Aí eu perguntava para um coleguinha, poxa, passa aí, passa para mim, o que você vai falar, o que você vai resumir? Então, depois a chefia começou a perceber que eu tinha muito jeito de fazer cidade, fazer polícia, e eu comecei a cobrir a cidade, né, que é uma coisa que eu gosto muito, porque você cobrir cidade, você sai da redação sem nenhuma linha, ou às vezes só aquela coisa inicial, olha, como foi o caso recentemente da explosão lá daquele edifício lá na Praça Tiradentes. Eu saí com um bueiro explodiu no centro da cidade, um bueiro. Cheguei no local, eu vi que não se tratava de um bueiro, e sim de um restaurante. Então, você começa a montar, tipo um quebra-cabeça, ver a autoridade, o que está interditado, se tem ferido. Você começa a montar a sua matéria, fazer essa cobertura assim, de cidade é interessante por causa disso. Exige do repórter ficar atento, né, a todos os detalhes, o que está se passando, uma coisa curiosa. Então, você cobrir cidade é muito interessante nesse ponto de vista. Você se descobre e força muito também pelo repórter. Depois eu fui fazer polícia e continuo fazendo polícia até hoje, que também é uma coisa que eu gosto muito, né? Tem que ter um pouco de sangue frio, e aí a gente tem bastante, porque na hora você tem que passar a informação, e aí você se segura e passa mesmo, né? Quantos e quantos tiroteios nós já passamos, né, Nilson? E aí na hora a gente engole assim a seco e vai. E é isso, gente. Assim, o que eu tenho para dizer para vocês em termos assim de cobertura de cidade, de cobertura assim também de polícia, que é o que a gente mais faz, que é o que eu mais faço no dia a dia, é isso. É o repórter estar muito atento, é o repórter ser curioso e chegar e checar todas as fontes, porque, por exemplo, no meu caso, porque também 25 anos, né? Você já conhece, já tem as suas fontes, você já tem os seus contatos, mas sempre procurar checar com as autoridades, sempre procurar um detalhe a mais, quer dizer, é uma coisa que você também não vai construir assim, de uma hora para outra, né? Mas você acaba tendo seus contatos e chega na hora e você lança a mão e você consegue fazer uma matéria legal, né? E que eu posso dizer assim, de uma maneira geral, para quem vai fazer e quem quer fazer, né, jornalismo e principalmente vai se dedicar. Eu não sei, porque muitos aqui vão para jornal ou para TV, aí de repente uns já gostam muito mais de fazer política, já gostam mais de fazer economia. Assessoria é uma coisa que eu nunca pensei em fazer, mas, gente, estou falando por mim, tá? Porque eu não gosto daquela coisa de... pode marcar uma entrevista com a Silva, posso marcar uma entrevista com a Liliane? Olha, eu não tenho muito paciência para isso, não, porque quando eu fiz produção, aquela coisa de ficar, olha, não pode atender agora, não pode falar agora, não pode... Eu não tenho muito paciência, que eu sou um pouco... assim, meio apimentada, né? Então, a assessoria foi uma coisa que eu nunca pensei em fazer na vida e nem impresso, porque eu gosto mesmo daquela coisa da rua, do imediatismo que o rádio dá. Por exemplo, eu estou aqui conversando com vocês. Se, de repente, aconteceu uma mega situação lá fora, explodiu alguma coisa, ou mataram alguém agora na frente, ou dá licença, pego o celular aqui, chego lá fora, começo a apurar, né, Liliane? E aí a gente já entra. O grande barato do rádio é isso, né? É essa questão do imediatismo, é de você dar primeiro. É claro que hoje em dia, com os online da vida, né, que são assim, se transformaram numa dor de cabeça para a gente, porque antigamente, né, a gente do rádio, a gente dava a primeira notícia, que era muito mais fácil do que a equipe de jornal que vai dar amanhã, né, do que a equipe de TV. Estou falando há algum tempo, né, gente? Não estou falando agora com os online, né? Mas a coisa do rádio, que eu gosto do rádio, é esse imediatismo. A coisa também de você ter
o repórter de rádio ele tem que ter imaginação, né? Porque você não tem a imagem, né? Então você tem que ser detalhista, você tem que contar nos detalhes. Quem está te ouvindo tem que quase ver o que você está falando, né? Isso também é muito legal. Então, o que eu posso dizer para vocês é isso. Eu acho que vocês abraçaram uma profissão muito, muito, muito legal, linda, sobre vários aspectos, né? E eu desejo sorte para vocês todos. Pois é, gente, a gente faz muito trânsito, né? E aí aquela questão de você conhecer um pouco a cidade. Quando você não conhece a cidade, assim, mas o motorista, né? O seu companheiro, velho de guerra, né? No caso, ele sempre te ajuda. Rádio tem isso, gente. A rádio é você e o motorista. O motorista passa a ser sua equipe. Ele também te ajuda muito. Às vezes, ele até o repórter mais do que a gente, né? Porque quantas e quantas vezes eu estava numa situação que eu estava de um outro lado e o motorista... Olha, Silvana, está acontecendo isso, aquilo, ali na frente. Quer dizer, você pode contar também, o motorista está sempre ali para te ajudar. E a questão do trânsito, a gente em rádio, a gente faz muito trânsito, é você conhecer a cidade. CBN faz muito trânsito desde as 6 horas da manhã, né, Liliane? Se eu não me engano, desde as 6 horas da manhã. Quer dizer, também é uma coisa interessante, né? Você conhecer a cidade, aí no trânsito, mais uma vez, quando a gente pega assim um mega engarrafamento, ou então acidentes, né, de você descer, de você apurar, não só o trânsito, mas também o fato em si, né? Rádio, a gente dá muito trânsito, porque rádio é muito serviço, né? Então, você dá trânsito, tudo que é de servição mesmo, você passa no rádio, né? E o trânsito é um deles, quer dizer, fatalmente, quem faz rádio sempre vai um dia fazer um trânsito, que é uma boa experiência também, né? Você pegar, você conhecer a cidade, né? Você dá opções para o motorista. Isso de manhã é fundamental. Quem liga a rádio de manhã quer 2 coisas, notícia e trânsito, né? Isso é fundamental. Bom, gente, boa tarde. Obrigado pela oportunidade de lembrar os motoristas, né? Que, na verdade, a gente não é só motorista, na verdade, nós somos condutores de veículos, porque nem sempre é um motorista, a qualificação não é só motorista. Porque eu acabei caindo de paraquedas nessa área, porque o meu ramo, na verdade, era confecção. Fui gerente de produção de uma fábrica durante 15 anos. E o mercado declinou, eu acabei tendo que buscar outros caminhos e fui parar na Tupi. Trabalhei na Tupi com o Alberto Brandão, trabalhei com Wagner Menezes no esporte e busquei partir para a Rádio Globo CBN. E quando fui trabalhar na CBN, já de cara, esbarrei num problema que era um outro motorista, que a Silvana já trabalhava há muito tempo, o Eimar, hoje é motorista da Suzana Vieira, e eles tinham já essa parceria. E todo mundo tinha um certo receio de trabalhar até com ela, porque ela fazia muita polícia. E foi uma época que foi muito, muito complicada, porque eram operações policiais todo dia. E eu fui vendo que não era bem aquilo que as pessoas diziam, porque é o dia a dia do carioca, o dia a dia da reportagem em si. E isso passa a ser uma cachaça para a gente, porque todo dia você faz polícia, todo dia você faz tragédias. É horrível fazer isso? A gente cobriu, no caso, na época do João Hélio. É difícil você acabar não se envolvendo na situação, que era até porque o meu filho era muito parecido com o João Hélio, a mesma idade e tudo, então a gente acaba, de uma certa forma, se comovendo muito com isso. Mas fizemos Vila Cruzeiro, foi a sequência do João Hélio, 76 dias de Vila Cruzeiro. Era todo dia, às 8 horas da manhã na Vila Cruzeiro, no Complexo do Alemão, e ia até às 5 horas da tarde, de 8 da manhã às 5 horas da tarde. E o que facilita muito o trabalho do motorista, na verdade, é o contato com outros motoristas. Isso acaba facilitando muito a vida dos outros repórteres, dos outros fotógrafos, dos colegas de redação, porque o repórter de rádio, ele não tem a produção igual o TV, tem igual a apuração de jornal, normalmente, às vezes até facilita a vida do repórter. Então, tudo que eu puder captar e passar para ela, informações de uma localidade que alguém me passou, que está havendo um confronto, que está havendo um ônibus pegando fogo, ou a informação que a gente acaba pegando nos bastidores dentro com os policiais, ou até com moradores na região mesmo, isso acaba facilitando a vida deles.
Então, na verdade, o motorista, ele é parte da equipe. Por mais que algumas pessoas, às vezes, até não entendam, acham que ele é só um motorista, ele passa a ser um parceiro do dia a dia. Você passa a conviver mais tempo com o repórter do que a minha casa, praticamente, com a minha família. Então, eu tive, assim, N situações com ela, então, de comunidades de confronto armado. Já tivemos em 19 comunidades para fazer matérias que foi só eu e ela lá dentro. A gente tinha que negociar com líderes comunitários para entrar em comunidades. Entrávamos com o pessoal armado, entramos bem, saímos bem, graças a Deus. Até por esse fato de facilitar. Ela descer, mandar desembarca do carro, vai para a associação de moradores, eu vou para outro canto e ali negociar. Porque, na verdade, a única coisa que a gente tem é a palavra só para negociar. É conseguir conversar com um com o outro e mostrar que a gente está ali realmente para trabalhar. Não está para se envolver em nada. E o dia a dia de polícia que eu faço, conforme a dona Silvia tinha dito aqui já, é que eu passo 8 meses praticamente a gente faz polícia. 2 meses a gente faz cidade. 1 mês eu tiro férias. E esse 1 mês que ela tira férias, que é mês de janeiro normalmente, é o mês, infelizmente, que acontece, é o mês das chuvas, que acontece muitas tragédias. Esse ano foi Friburgo, ano passado foi Angra dos Reis, no outro ano foi Campos, foi Itaperuna, e justamente nessa época eu saio para viajar, que normalmente eu não viajo com a equipe. E no primeiro dia de Nova Friburgo, por exemplo, teve um fato que aconteceu, foi que eu viajei com a Liliane Rodrigues, nós fomos com a roupa do corpo, fomos para ir e voltar. E ao chegar até Muri, que são 3 quilômetros antes de Nova Friburgo, a pista tinha cedido, caiu a pista totalmente e não tinha como chegar lá. Eu desci do carro, fui até a rodoviária e comecei a perguntar aos moradores se tinha alguma forma de chegar naquele local. E até um senhor falou assim: eu negocio com você, eu te mostro um caminho alternativo, mas você vai avisar meu genro que a família dele está bem aqui e você tenta passar a informação dele para mim, porque ele está num local que a água chegou a quase 2 metros, as lojas acabaram todas no centro de Nova Friburgo, existem muitas pessoas mortas lá, e eu falei, tudo bem. E era uma passagem, uma estrada de chão, beirando um rio, que passava um carro só, que se continuasse chovendo muito, aquela passagem ia acabar, ou seja, eu consegui passar. Eu não sabia se eu conseguia voltar por ela, porque a estrada principal tinha cedido totalmente. E a ordem da redação, da chefia, era que nós ficássemos lá. Só que não tinha condições de ficar, porque eu justamente estava com a menina e não tinha água, não tinha luz, não tinha comida, não tinha nada na cidade. Então ia ficar muito difícil realmente a gente ficar lá. Algumas equipes ficaram porque estavam com um carro grande e era equipe só de homens, então facilitava um pouco mais. Então, quando nós chegamos no centro de Nova Friburgo, o telefone celular não funcionava, o Nextel estava funcionando alguns segundos só e parava, não tinha comunicação nenhuma externa. O que a gente via muito eram jipeiros com radioamadores de um lado para o outro tentando se comunicar, mas só que o nosso rádio que a gente utiliza com a frequência não conseguiu atingir até o Rio de Janeiro. Aí, por sorte, eu parei ao lado de um orelhão, que era o único da cidade que estava recebendo chamadas. Ela desceu, começou a fazer o levantamento da tragédia em si, que era o caso dos bombeiros, do caminhão de bombeiro que foi massacrado, lá os bombeiros morreram. E eu ouvi o telefone tocando, eu falei, ué, tá funcionando. Aí eu peguei, atendi o telefone, eu queria falar com fulano. Infelizmente fulano não deve estar por aqui não, só liga mais tarde, porque não há condições. Aí eu tentei ligar, não funcionava. Aí eu falei, bom, peguei o Nextel, aí funcionava assim, em fração de 20 segundos e morria. Aí pegamos o telefone que estava, o número de telefone do orelhão, os 2 números estavam lá. Foi quando você falou, Copan, por prestações, Copan. Aí ele, o quê? Liga para esse telefone assim, assim, assado. Aí foi indo, até que ele conseguiu pegar o número todo e ligou de volta. Aí eu falei, é esse telefone que vocês vão ligar e vão falar com a Liliane. Aí ele ligava, ela saía, ia até um determinado trecho, até onde eu conseguia enxergar, aí já não funcionava mais Nextel nem nada. Aí, tem que entrar no ar agora, Nilson. Aguenta só um minutinho. Senhora, segura aqui o telefone um minutinho que eu vou lá para chamar a minha repórter, mas eu precisava ligar, depois eu arrumo um jeito só ligar. Aí ela vinha correndo, no entanto a Rádio Globo CBN foi as únicas que conseguiram transmitir direto para lá no primeiro dia, no dia 12, porque no dia 12 não conseguia, nem no dia 12 nem no dia 13 não conseguia a comunicação, a não ser esse orelhão. Então, no primeiro dia foi
esse sufoco, e eles pedindo que nós voltássemos, ficássemos por lá, mas os hotéis estavam caindo, os barrancos estavam caindo, não tinha como ficar lá, até por questão de segurança. Eu, por conta própria, achei mais seguro tentar voltar. Falei, enquanto tivesse luz, eu voltaria com ela. Conseguimos voltar no primeiro dia, nós saímos do Rio, era por volta de 6 horas da manhã. Nós só conseguimos se alimentar, na verdade, por volta de 10 horas da noite, na Rio Manilha, na volta. Quando nós paramos na churrascaria, vamos comer agora, vamos comer que nem gente. No dia seguinte, às 5 horas da manhã, eu estava embarcando de novo para Nova Friburgo, já com a Fabiane Moreira. Aí sim, aí é outra história que eu já levei. Aí o tio Nilson entra em ação. Uma bolsa térmica com água, com suco, faca, lanterna, remédio, corda, pronto para justamente, se acontecesse alguma coisa, a gente tivesse algum recurso, ferramentas, para que a gente viesse a facilitar a estada da equipe lá. Conseguimos um hotel próximo, que até foi esse hotel onde o vice-governador ficou, as equipes de reportagem também ficaram lá, e ficamos por volta de 7 dias, eu e Fabiano Moreira. Nesses 7 dias foi muito difícil, porque a alimentação também a gente não conseguia voltar ao hotel para fazer a matéria, porque tudo acontecia muito rápido. Cada minuto aparecia mais corpos e mais localidades estavam desabando, inclusive tem uma situação do helicóptero, inclusive que tombou lá, do helicóptero da Força Aérea. Então a gente não conseguia se locomover o tempo todo, aquilo foi justamente, os bombeiros descreviam da seguinte forma: qualquer tragédia aí de fora, eu acho que aqui está sendo pior, porque a gente não tem recurso, a gente nunca se deparou com uma situação semelhante, é muito curioso o que tem na rua, muita gente desinformada, as informações desencontradas, as equipes que estavam lá não conseguiam equipamentos, não conseguiam, o vice-governador estava lá para tentar dar um apoio, foi difícil, o Exército chegou quase 5 dias depois para dar apoio a eles. E teve um dia, inclusive, que ela teve que ir para almoçar, e eu consegui comprar uma quentinha para ela por volta de 11 horas da manhã, no local que ao meio-dia fechou, e ela ficou sem comer. Quando foi por volta de 6 horas da tarde, ela falou: Nilson, eu não aguento mais, eu tenho que comer alguma coisa, porque vou comer um biscoito. Eu falei: você vai desabar. Não tem problema não, que o tio Nilson vai arrumar um jeito para você. Eu fui lá, peguei a quentinha que eu tinha comprado, abri o capô do motor, coloquei dentro do motor, liguei o carro, esquentei a quentinha dela ali dentro, sentei e falei: você vai comer. Ela falou assim: olha a minha situação de repórter, eu tenho que comer quentinha no meio da rua, debaixo de chuva. Eu falei: primeiro você está comendo. Aí, e o pessoal vinha até a mim pedir água, pedia frutas, porque eu levava as frutas do hotel, saia catando tudo e levava. Então tinha pessoas que estavam desabrigadas lá, que passavam com crianças do lado e falavam assim: eu não tenho o que comer. Eu pegava e dava, tentando ajudar. A gente tentou fazer alguma coisa até para as pessoas lá mesmo. Voltei para o Rio de Janeiro e fui com a Gabriela Ferreira. Quando nós voltamos para Nova Friburgo, a missão que foi dada a ela foi chegar a uma cidade bem próxima, e que eu avisei ela, falei: olha, não há condições de nós chegarmos até lá. Vamos tentar chegar em outra localidade que tem um motorista da Rede Record que me passou a informação, que é um lugar chamado Alto Floresta. Essa localidade são cercadas de barracos. Aqui no Rio, em Niterói, a gente diz que é favela, mas lá são barracos de madeira que pagam água, pagam luz, IPTU, mas vivem em condições subhumanas. Então, nessa localidade, inclusive, existe um tráfico lá, que o BOP teve que subir para poder dar segurança até para os mantimentos chegarem até o local. Quando nós descemos, eu vi um montoado de roupas jogadas no chão. Pensei que fossem roupas usadas que foram jogadas fora por moradores mesmo, que estivessem molhadas. Mas, quando eu passei, eu vi um caminhão da Secretaria Municipal de Educação encostando e jogando sacos pretos assim no chão. Aí eu falei para ela assim: desce do carro que a prefeitura está jogando roupa no chão. Não, Nilson, que é isso? Eles devem estar aí trazendo água, alguma coisa. Não, eles estão jogando roupa, aquilo é roupa. Aí foi quando ela desceu do carro, que foi até o motorista, e ele falou: não, são roupas aqui que o pessoal mandou trazer para cá e mandou jogar aqui. Só que a minha irmã no Rio de Janeiro, ela acabou com um brechó para doar roupa. Eu doei roupa, a C&A, eu acho que quase todo mundo aqui doou roupa para ajudar lá. E você vê o descaso da prefeitura, dos órgãos públicos fazendo aquilo. Aí, essa matéria, na verdade, a equipe da TV Globo estava por perto, eu chamei eles, não deram atenção.
Essa imagem foi vendida, inclusive foi vinculada em todas as emissoras, a CBN cedeu essas imagens. A matéria bombou realmente, ela conseguiu fazer uma bela matéria. No dia seguinte, nós tínhamos que ir de novo para outro canto. Eu falei, avisei ela, falei, nós temos que fazer a suíte da matéria, que é o dia seguinte. Apesar de que as autoridades disseram que iam tomar providência, vamos ver se eles tomaram providência. Chegamos no local, a mesma coisa, roupas espalhadas em todo mundo é canto. E tinha algumas pessoas catando essas roupas, e ela foi entrevistar uma senhora de idade. E eu desci do carro e fui conversar com a menina nova lá, uma tchutchuca da região. E ela falou para mim, eu perguntei para ela, você não está catando roupa? Você está fazendo? Não, estou catando as pecinhas ali, mas eu não estou precisando, não. Eu falei, como você não está precisando? Não, eu moro ali. A casa grande, bonita. Eu falei, o que você faz? Eu sou costureira, mas sou desempregada. Quantos anos você tem? 22. Qual é o seu nome? Fulano de tal. É? E você está catando essas roupas, você vai fazer o quê? Não, eu vou vender. E vai vender aonde? Vou vender na pracinha de Nova Friburgo, que domingo tem uma feirazinha lá embaixo, vou vender. Mas tu vai vender por R$1, R$2? Não, vou vender por uns 10, 20 reais. Mas se tu não vender lá embaixo, não vai doar para alguém? Não, vou vender nas lojas. Eles compram. Aí eu falei, tá aqui a matéria. Aí eu tirei ela do meio do montoado de roupa suja com a senhora, que quase não conseguia falar direito, e ela veio, fez a matéria. A equipe da TV Globo passou de novo, não quis parar, não deu atenção para o motorista. Aí ela fez a matéria, aquilo ali foi a matéria, um dos grandes focos da matéria de Nova Friburgo, o descaso das autoridades realmente, das roupas. O pessoal, as outras equipes foram lá também, fizeram outras áreas, mas do dia que eu tinha estado das minhas 3 equipes, um dos grandes focos foi justamente esse. E foi uma sacação minha, na verdade, porque eu não consigo ser imparcial e ver uma situação acontecer e não passar para o repórter. É evidente que não é a minha área, mas como a gente já faz isso há muitos anos, eu estou nisso há muitos anos, então você tem a sacação e vê que aquilo ali é uma matéria. Então, acho que a parceria do repórter com o motorista, eu acho que é muito legal. O motorista, com o fotógrafo, com o auxiliar de câmera, o próprio câmera, que muitos dos câmeras, às vezes, são motoristas e são câmeras também. Então, eu acho que isso é muito legal, a parceria. Eu gosto do que eu faço. Eu gosto quando eu tenho uma parceira, a Silvana Maciel, a Liriane, a Fabiane, as meninas eu gosto, as brincam às vezes também de tio Nilson, pelo fato, a Fabiana falou assim, você parece a minha mãe, você quer que eu tome água toda hora, você quer que eu tome um Cebion para não ficar resfriada, mas você tem que se cuidar, vou te levar para casa como? Meu namorado falou que você está cuidando demais de mim. Não quero nem saber do seu namorado. Ainda tem isso, que eu tenho que tomar conta dos gaviões, né? Mas, é uma parceria muito legal. Realmente eu gosto do que eu faço, às vezes a gente não tem muito recurso, mas a gente sempre, no improviso, a gente consegue fazer com que a coisa funcione e vá até o final. Graças a Deus a gente já fez, de todas as matérias, todas as missões que foram dadas para a gente conseguiu cumprir, que nem um BOP, missão dada, missão cumprida. Mas, assim, é muito legal. Então, tem essas parcerias. O motorista, eu acho, a minha visão é o seguinte, ele tem que ter, a obrigação dele não é saber o nome das ruas, a obrigação dele é saber onde ficam os bairros. A gente não conhece tudo, mas o contato dele com os outros colegas, até com os repórteres, isso facilita muito. Eu, por exemplo, eu ando com agenda com nomes de comandantes, todos os batalhões eu tenho, todas as delegacias eu tenho, todos os motoristas de reportagem do nosso horário, eu tenho contato de todo mundo. Então, se de repente for uma matéria policial que seja numa comunidade, você tem que entrar naquela rua certa. Se você entrar numa outra rua, você pode custar a vida sua e do repórter. Já houve situações de equipes da Band, por exemplo, nós entramos em Nova Holanda, tinham 4 jovens mortos dentro da comunidade. Nós entramos, foi a primeira vez na vida, durante esses anos todos, que ela virou e falou assim, Nilson, meu coração não está pedindo. Foi a única vez que ela realmente amarelou. Aí eu falei, não, tudo bem. Parei o carro na entrada da favela, desci, fui conversar com os mototáxis, com os amigos, e eles disseram, a chapa está quente, realmente a polícia lá dentro não dá para passar, não. E a outra equipe da Bandeirantes que veio na rua anterior, a nossa, ele não se comunicou conosco, que nós somos um ponto de referência também, que as pessoas passam e ligam de manhã para a gente. Eles entraram na rua anterior, os traficantes mandaram eles descer, metralharam o carro e falaram, agora vocês podem ir embora.
E eles saíram, não conseguiram fazer a matéria, a menina ficou em choque, estado de choque, e foi embora. E, assim, mas já teve N situações da gente estar em locais que caveirão quebrado dentro da Vila Cruzeiro, 5 caveirões fizeram um cerco. Tem uma foto minha, inclusive, que o Severino fez. Só a CBN estava lá dentro, o Jornal Dia e o Jornal do Brasil, na época que fazia rua, na época era jornal editado. E na foto aparece, a uns 100 metros, em cima de uma laje, um traficante do lado de uma caixa d'água, um fuzil virado para a gente. E os policiais não atiram, por exemplo, os outros policiais não atirar. Aí eu falei para ela, assim, agora é a nossa hora de a gente ir embora. A matéria é feita, vamos embora, porque o negócio vai ficar feio. Eles cortaram o mangote do caveirão, botaram o caveirão na frente para segurar ele, botaram o que estava quebrado no meio e foram empurrando. Aí eu falei para ela assim, se atravessar uma velha de 90 anos na minha frente, eu vou matar ela, porque, porra, não vou ficar aqui, que são várias transversais. Então, conforme eu desci a rua, em cerca de 1,5 km, são várias transversais, e eu sempre ando com rádio Talkboat para ouvir a frequência dos traficantes, que isso facilita, porque isso facilita a vida da gente, já salvou a minha vida e a vida dela e de mais 2 repórteres por causa disso, porque a gente chama de fofoqueiro, radinho fofoqueiro, porque eles começam a se comunicar entre eles, a gente sabe mais ou menos o que eles vão fazer. Então, e eles dizendo, quando os vermes passarem, os alemães passarem, manda bala. E o primeiro rato que passou foram nós 2, porque eu falei, vamos embora, liguei o farol, liguei o alerta e desci voado com o carro. Cada transversal que a gente passava, você ouvia os barulhos de tiro, que não davam tempo deles acertarem, porque eram as transversais. E cada transversal que a gente passava era tiro, tal, e assim. Ao longo do tempo que a gente trabalha com isso, até o calibre da arma que eles atiram, a gente já sabia qual o calibre que era. Então, quando nós chegamos lá embaixo, o pessoal que veio logo após veio apavorado, fizeram outro caminho, mas os caveirões totalmente destruídos por balas, e uma missão cumprida. Na mesma semana foi o caso dos blindados do Jornal Globo, que nós, lá na Rádio Globo, ainda não temos, na CBN, não temos o carro blindado, é um carro 1.0, mas ele é feroz. Mas ele é feroz. Tem que andar. Aí, uma Paliozinho 1.0. Que anda atrás de Nissan Frontier, Blazers. Aí, estávamos perto na comunidade, na Vila Cruzeiro, lá dentro, perto do Caracol, quando eu ouvi no radinho, ela estava fora fazendo a matéria, e eu ouvi nos traficantes falar, eles disseram, fecha a Moré e a Cajá e manda a bala da imprensa. Sorte do resto do pessoal que estava lá, que eu saí berrando e gritando para eles, corre que a bala vai comer. A repórter do Jornal Globo, que estava com a gente, ela estava com blindado, mas o motorista estava afastado, o outro motorista também estava afastado, estava dentro do carro posicionado para sair. Mas não deu tempo. Eu botei a Ana Cláudia Costa dentro do carro comigo, Silvana Maciel, Paula Sarapo, Jornal Dia, e uma moradora que estava em estado de choque, dentro de um Celta 1.0. Aí, conforme eles gritavam, que a gente passou na rua, no canal, o carro chegou quase a tombar. E eu gritava, só falava com o carro, que nem um louco. Não me deixa na mão agora, mas pelo amor de Deus. E saímos. Quando nós realmente fecharam as 2 ruas, começaram a atacar o fogo no ônibus, e as equipes de reportagem que estavam no local só conseguiram se proteger porque entraram dentro do caveirão que estava quebrado também. Aí, tanto aquele dia foi perigoso na parte da manhã, e as equipes que foram na parte da tarde também, que foi o caso do Robson Aldir e o motorista Tião, que ele é um pouquinho assim, avantajado, e eles para debaixo do Celta, os 2 são gordinhos, né? Só ficaram a parte traseira, mas eles entraram a metade do corpo dentro do carro. Então, assim, o nosso dia a dia assim, cada dia é uma história diferente, dá para montar um livro das histórias que a gente passa. E assim, sem contar que eu tenho uma parceira que ela assim, você pode ter uma bazuca na sua frente que ela não tem medo, a bala com ela não é problema. Ela bota lá a Tomb Raider dela do lado e vai para frente, o coletezinho dela e acabou, e salto alto. Salvo se não passar ou não cantar um galo ou uma galinha. Se tiver um galo ou uma galinha, ela não desce do carro. Ela é uma mulher desarmada se tiver uma galinha ou um galo na rua. Várias vezes ela já, não vou descer. Teve sequestro em São Gonçalo uns anos atrás. O Fernando Moraes, desce, não desço. Por quê? Ali, era um garnizado, desse tamanho.
Aí falou, vou ter que dar um tiro de fuzil no Garrinzé. Ela falou, não desço, eu faço a matéria aqui dentro. Mas vamos lá para o Estalo Cativeiro. Não vou. E não vai. Não adianta. Se você fosse contar para eles a história do Pato. Do Pato? A do Pato foi engraçado. 19 comunidades pediram que nós fizéssemos essas matérias sobre favela bairro. Numa dessas comunidades, na favela, no Tuiuti, nós entramos na comunidade, estávamos na boca de fumo, os traficantes em volta e o líder comunitário, não, tudo tranquilo, fuzil, pistola, a droga ali, não, tudo bem. Aí me aparece um mulato, quase uns 2 metros de altura, o cara fala assim, pô tia, aí, minha casa é aqui. Aí é tia. Aí eu falei assim, ela vai acabar na lábia do negão. Quando eu olhei pro lado, o Silvana sumiu. Só que o cara, na boa vontade, ele foi mostrar para ela que a casa dele era que nesse corredor dava de cara para um barranco imenso, que tinha um deck de madeira, igual aqueles que tem na Barra da Tijuca, daquelas casas bonitas e tal, dá de frente totalmente para o campo de São Januário, do Vasco da Gama. E o cara tem lá a vizinha dele, toma a cerveja dele lá, e ela foi ver, ele chamou, foi fazer a gentileza de olhar. Quando eu olhei pro lado, o Silvana sumiu. Aí eu peguei o cara da boca de fumo e falei, irmão, olha só, meu repórter sumiu. Eu não saio daqui sem ela. Aí ele falou, não, pô, qual é da tia? A tia de cabelinho branco? É. Aí saiu o cara, um para um lado com fuzil, o outro com a pistola, eu atrás do cara com fuzil, nas vielas, e correndo atrás, cadê a Silvana? Nisso, um pouquinho distante, eu ouço um belo de um palavrão, porque assim, ela quando vai xingar e tá apavorada, ela grita mesmo. Aí, Nilson, tem a história do Alfredo do papel, e Nilson. Aí eu falei, tá pra cá. Quando nós chegamos lá em cima de novo, perto da boca de fumo, me vem a Silvana branca. E a gente preocupado, o cara, e aí tia, o cara fez alguma coisa contigo, já queria matar. Aí, não fiz nada não. Aí ela falou, não, explicou, não, eu fui lá pra ver o deck e tal, não tem nada a ver com isso não. O que houve, tia, o que houve? Nilson, você não tem noção do que aconteceu. O que aconteceu, Silvana? Eu entrei, tá. Quando eu fui sair, tinha um pato desse tamanho em cima do muro, e ele fazia assim, ele mexia com o rabinho pra mim. Nilson, era imenso. Aí a minha cara, o cara do traficante, pra cara do negão, e o negão, ela tem medo de bicho, né, tio? Eu falei, fazer o quê, né? Aí de tiro não tem medo, não. Não tem de jeito nenhum. Porque normalmente quando, vocês imaginam o seguinte, Rocinha, o pessoal tá voltando de ré no túnel, ou tá voltando pela contramão, e a gente está entrando em direção do tiroteio. Eu até costumo fazer muito isso com os meus repórteres, não é porque assim, que tenha peito de aço. Nós não temos carro blindado, mas o motorista ele tem uma visão ampla do que está acontecendo. O repórter ele é chamado o tempo todo, nesses casos, repórter de rádio, para entrar no ar. Então eu tiro o colete, que não segura muita coisa, aí eu tiro o colete, coloco o meu colete dobrado na frente e peço que ela coloque o colete do lado dela para proteger a lateral dela. Porque normalmente quando a gente entra nas comunidades, você tem uma visão ampla e eu vou buscar refúgio e tem sempre o radinho para auxiliar a gente. E os colegas que estão lá, ou até policiais conhecidos que a gente sabe que vai estar nessas operações. Então a gente já tem um ponto estratégico, a gente já começa a montar isso. A Vila Cruzeiro, por exemplo, os comerciantes todos conheciam a gente. Ofereciam um cafezinho, passaram a ser amigos nossos. Então a gente sempre tenta buscar uma amizade mesmo com o pessoal, porque hoje em dia o repórter que vai fazer polícia, ele é muito hostilizado nessas comunidades. Antigamente as pessoas viam como Salvador, hoje ele é hostilizado, porque na verdade muitas comunidades hoje são pacificadas, mas uma parte deles eram beneficiadas pelo tráfico. Então, esse pessoal desce, que vai tacar fogo em pneu na rua, que vai, de repente, hostilizar o repórter, ou vai falar uma besteira para um policial. Então, isso, o motorista ele faz a mediação entre eles também. E a gente tenta ajudar no que é possível. Mas, certamente, vocês vão estar comigo mais para frente. O pessoal vai se formar e o tio Nilson vai estar lá para carregar vocês. Tá bom? Bem, eu só posso ficar feliz da gente estar realizando esse debate nesse ambiente aqui, não no IACS, porque dependendo da sala que fosse do IACS, tem um galo que vocês conhecem, né? Canta de vez em quando. Se fosse nesse momento, ela ia... Não é a culpa nossa, é a comunidade. É a comunidade atrás do IACS, e tem ali umas coisas, e tem galo, galinha, mas o galo canta. Ele canta bastante em horas mais variadas. Tem também um cachorro também late, sobretudo na minha aula, ele late muito, às sextas-feiras, né?
assim, 4 e pouco da tarde, está lá latindo. Compete um pouquinho assim. Mas o galo, então, graças a Deus, né? Estamos aqui sem essa companhia. Agora, a nossa Liriane, uma antecipação da prata da casa que vem daqui a pouquinho. A Liriane vai contar a experiência dela, diversificada aí, eu acho que você pode falar, enfim, o que você achar mais relevante, mas acho que, além de Friburgo, essa história de Realengo, acho que é importante. É isso. Bom, gente, boa tarde. Eu me formei aqui pela UF, como a Silvia falou. Comecei a trabalhar muito cedo, já no 3º período da faculdade, eu comecei a trabalhar no Fluminense. Lá eu passei por praticamente todas as editorias, só não trabalhei na área de esporte, mas fiz economia, empregos e negócios, polícia, cidade, política, um pouquinho de cultura, embora não seja muito minha área. Cheguei à chefia de reportagem e aí fui convidada para ir para a CBN. Estou na CBN há mais de 3 anos. Lá a gente, como a Silvana falou, a gente não tem editoria, só tem editoria de esporte à parte. Todos nós somos de geral e aí a gente pode fazer de tudo um pouco. Eles acham que a Silvana é boa de polícia, né, Silvana? Eu não sei porque eles acham que eu sou boa de economia. Eu não sou, eu detesto, mas de vez em quando eles me colocam para fazer isso. E a gente faz de tudo, política, muita polícia também, cidade, principalmente eu cubro muita área de cidade. E da minha experiência de CBN, com certeza um dos mais marcantes foi a cobertura da região serrana do Rio, que eu fui com o Nilson. A gente chegou lá no primeiro dia, na verdade, a gente não sabia para o que a gente estava indo encontrar. A gente saiu, o Nilson me pegou em casa às 6 horas da manhã. A gente só tinha informação de que tinha uma casa, tinha desabado no centro de Friburgo e que 3 pessoas estavam soterradas. Na estrada, a gente parou para abastecer e eu vendo o jornal, a gente já descobriu que tinham, na verdade, 6 pessoas soterradas e que o caminhão dos bombeiros tinha sido atingido. Os bombeiros tentando salvar as vítimas, teve um segundo desmoronamento e eles também foram atingidos. Era isso que a gente tinha. Já na estrada, a gente encontrou a estrada interditada, não tinha como passar. A polícia falou, não tem como ir. O Nilson, então, negociou, a gente conseguiu descobrir uma estrada secundária de terra que tinha um precipício ao lado de um rio que tinha transbordado. E eu pensava, pelo amor de Deus, que não chova, porque se chover a gente não vai sair daqui, a gente não vai chegar. E aquela cobertura da região serrana, o Nilson estava falando da importância do motorista, eu tenho consciência de que eu só consegui fazer uma cobertura muito boa na região serrana por causa do Nilson. Ele foi fundamental na minha cobertura em todos os sentidos, desde me fazer chegar até me fazer conseguir entrar no ar. Essa questão, a gente chegou lá e quando a gente entrou no centro de Friburgo, a gente viu a destruição, a gente viu que era uma coisa muito maior do que até então estavam achando, que era só uma casa, na verdade não era. E ela contou essa história, tudo que a gente podia ter de dificuldade nessa cobertura, a gente teve. Foram horas em pé, sem ter um lugar para sentar, porque jornalista passa a sentar em qualquer lugar. Chão, calçada, assim, é ótimo. Vira banco, sem problemas nenhum. Eu já me peguei apoiada numa lixeira para poder escrever um flash rapidinho para entrar no ar, porque eu olhei para um lado, para o outro, não tinha onde apoiar, foi numa lixeira mesmo. Estava cheia? Estava cheia. Não, você, jornalista, você faz coisas que você nunca faria enquanto ser humano normal. Assim, você senta na lama, não tem jeito. E lá a gente passou por todas as dificuldades, a gente não tinha água, não tinha comida. A gente conseguiu, além da nossa churrascaria 10 e pouca da noite, o que a gente conseguiu ao longo do dia foi uma lojinha que a gente encontrou que tinha sido totalmente alagada e a última prateleira da loja tinha uns biscoitos de chocolate, e foi o que a gente conseguiu comer naquele dia. Teve essa questão de telefone, que é essencial para a gente, né, para o rádio, a gente depende do telefone, e até então eu não tinha como entrar no ar, porque o telefone pifava, eu conseguia uma hora ou outra um sinal e ficava por cima assim, do carro do bombeiro, o bombeiro não querendo que eu passasse porque era área interditada, mas eu precisava ficar ali porque era ali que o sinal pegava. Tinha aquela confusão. O Nilson conseguiu achar esse orelhão e era exatamente isso. Eu corria, apurava, ele gritava, eu corria, voltava, entrava no ar. E quando eu olhava para trás, como era o único orelhão que funcionava na cidade, tinha uma fila imensa de gente querendo falar com suas famílias e dizer que estava viva. E eu estava ocupando, porque aí o âncora perguntava de tudo, e aí ficava 2, 3, 5 minutos no ar, falando. Como a Silvana falou, tentando passar para as pessoas detalhes do que a gente estava vendo, porque quem não esteve na região serrana não tem ideia do que foi a tragédia, só a gente que estava lá que sabe o que foi.
Então, assim, formava aquela fila de gente. E a região serrana foi, com certeza, todas as dificuldades que eu podia enfrentar, eu enfrentei na região serrana do Rio. A gente desceu ainda de Friburgo, no primeiro dia, eles queriam que a gente ficasse, a gente bateu o pé, dizendo que não ia ficar, porque não tinha condições. Nós chegamos aí a alguns hotéis, eles falaram, a gente não vai hospedar vocês, porque não tem condição, a gente não tem gás, a gente não tem luz, a gente não tem água, não tem como vocês ficarem aqui. O Nilson bateu o pé com a chefia, falou que a gente ia voltar. A chefia com medo da gente pegar um temporal na estrada, porque as estradas estavam cedendo também, e a gente pegar um desmoronamento no meio do caminho. E aí, no dia seguinte, a gente voltou já com comida, com água. Eu fiquei mais de 3 semanas em Friburgo. Eu cobri Friburgo, basicamente. Quando a gente estava voltando, a gente saiu de Friburgo, acho que tinham 9 mortos, se eu não me engano. A gente sabia que o problema tinha sido ali no centro. Quando a gente chegou já em Itaboraí, que a gente conseguiu pegar de novo a frequência do rádio, já estava em 59 mortos. Então, assim, foi o tempo da gente descer a serra, a gente começou a tomar ideia da proporção que era a tragédia. Aí a gente voltou no dia seguinte, 3 semanas depois de região serrana, esse tempo todo eu fiquei entrando no ar de orelhão, sempre por orelhão, formando fila atrás de mim, não tinha jeito. E 3 semanas depois a gente conseguia chegar ainda em áreas onde o resgate não tinha chegado. Eu fui fazer... E aí a gente começa, além de fazer a pauta do dia a dia, aquele bem factual, tentar buscar um olhar diferente em cima da tragédia. E aí a gente começava a ir para os lugares mais afastados, que a gente começou a ver que o problema não tinha sido só no centro, foi todo o município. E aí a gente se deparando com as histórias, e uma vez eu fui no centro de distribuição, eu fui fazer uma matéria sobre a área agrícola, a área rural da cidade, que tinha sido muito afetada, os alimentos perdidos. E quando eu cheguei lá no centro de abastecimento, um morador falou assim para mim, você quer conhecer um lugar onde tem um monte de gente morta e o resgate ainda não chegou? Falei, vamos embora, né? Eu cheguei, era um condomínio de luxo que tinha sido completamente coberto de lama. A lama batia aqui assim no nosso peito. Eu, para conseguir entrar nas casas, a gente foi pulando por cima de guarda-roupa, de fogão. A gente tinha que chegar por assim. Ele falou assim, ó, aquela casa ali, debaixo dela tem 6 pessoas. A família, quando viu que o terreno estava desmoronando, entrou no carro para fugir, a casa caiu em cima deles e achatou o carro. Então, e o cheiro era muito forte, né? Você já tinha aquele cheiro de lama misturado com corpos em decomposição. Então, a gente sabia que ali, naquele lugar, tinham várias pessoas mortas. E aí, quando você começa a ouvir o depoimento dos familiares, não tem como você não se emocionar. Eu chorei várias vezes, cobrindo a região serrana, e cobrindo o Morro do Bumba também, que foi a outra tragédia que eu acompanhei. Fiquei mais de uma semana lá, de 6 da manhã até 5, 6 da tarde. Tive até um problema de saúde, porque o gás metano que saía do Morro do Bumba queimou meu nariz, a parte interna. Eu perdi todos os pelinhos do nariz, a parte interna. Tive que fazer tratamento médico por causa disso. Então, assim, a gente não tem como não se emocionar diante daquilo. Os corpos eram carregados dentro dos carros dos policiais. Uma equipe nossa, não nós, mas em uma equipe, chegaram a pedir para o motorista levar um corpo dentro do carro, porque era muita gente morta e a gente via os corpos um em cima do outro. Então, assim, não tem como você não se emocionar. Não é? A gente acha que às vezes a jornalista... Mas, na verdade, não tem como você não se emocionar nessas situações. Então, a região serrana, assim, para mim, foi o marco que eu hoje a cobertura mais importante, ou uma das mais importantes que eu fiz. A gente ficou 3 semanas lá, e aí esse caso desse condomínio nós fomos até o comandante da Defesa Civil e avisamos que aquele condomínio havia várias pessoas mortas. Até então eles não sabiam da existência desse lugar, e no dia seguinte, então, eles conseguiram enviar equipes de resgate para tirar esses corpos de lá. Outra cobertura, além do Morro do Bumba, outra cobertura, como a Silvia falou, que me marcou muito, foi o massacre de Realengo. Na verdade, eu fui render a Silvana Maciel, a Silvana, que chegou primeiro. Eu já fui na parte da tarde, e fiquei lá até de noite, até o fim do Jornal Nacional. E a cobertura do massacre de Realengo me fez ter muitos questionamentos em relação à minha postura enquanto repórter e até que ponto o repórter pode ir em determinadas situações.
A gente via crianças que estavam completamente abaladas. No primeiro dia, elas estavam em estado de choque e elas acabavam dando depoimentos que você ficava estarrecido mesmo. E uma semana depois, a gente ficou muito tempo acompanhando o massacre de Realengo. Uma semana depois, ou duas, quando eles começaram a retornar para a escola, a secretária de Educação, a Cláudia Coxim, tinha tido uma reunião com a psicóloga e ela veio conversar com a imprensa, pedindo que a imprensa não abordasse as crianças naquele retorno às aulas, que elas tinham que lembrar da escola como lugar bom que é palco de um massacre. Então, pediram, por favor, para os jornalistas que não abordassem as crianças, porque eles precisavam esquecer um pouco o que tinha acontecido para ter uma recuperação mais rápida. E foi a secretária e a psicóloga virarem as costas, começaram a chegar as primeiras crianças, e aí os repórteres foram ensandecidos em cima das crianças e fizeram tudo aquilo que eles tinham acabado de pedir para não fazer. As crianças, obviamente, uma semana depois, duas, começaram a ter noção do que tinha acontecido, porque no primeiro dia elas davam depoimentos sem chorar. Elas estavam tão em estado de choque que elas não percebiam o que elas estavam falando. Umas estavam chorando. Teve uma criança que, diante de tanto jornalista em cima dela, e aí, você viu, cara? E você viu gente morta? E é verdade que tinha um sangue escorrendo pelas escadas? A criança, obviamente, começou a chorar, de soluçar, abraçou a repórter da Rede TV e caiu no prantos. Esse dia, a partir desse dia, eu comecei a me questionar muito até que ponto a gente pode ir, até que ponto que a gente pode colocar a saúde mental de uma criança em risco para conseguir um sentimento a mais. Porque, na verdade, eu nem acho que isso acrescente informação. Acrescenta emoção, que a gente sabe que é o que chama a atenção do público, mas eu ainda estou me questionando muito isso. Eu comecei a escrever esse texto, como a Silvia falou, até que ponto que a gente tem o direito de ter essa invasão para ter um trabalho melhor, né, com mais emoção. Ainda não cheguei a alguma conclusão, não. Eu estou pensando assim. Mas, a partir disso, eu comecei a mudar um pouco a minha forma de agir enquanto repórter em determinadas situações. Enterro, por exemplo, é sempre uma situação muito difícil, que a chefia quer que você aborde e tenha a sonora da família. Eu, hoje em dia, me recuso. Se a pessoa quiser falar, fala. Se não quiser, não sou eu que vou insistir também. Então, eu passei a respeitar muito mais também os personagens das minhas matérias após o massacre de Realengo, que foi, com certeza, também um outro momento muito marcante. Eu comecei no impresso. Eu fui para a rádio por acaso no início. Assim que eu entrei na CBN, eu sentia muita falta do jornalismo impresso, até porque eu tive um chefe no Fluminense que era extremamente exigente com a produção, Marcelo Leite, e ele cobrava os mínimos detalhes, a ponto de ele chegar para o repórter e falar assim: qual era o número da identidade do morto, para ver se a gente tinha apurado tudo nos mínimos detalhes. E eu fui com essa apuração rigorosa para o rádio. E chegou lá e me falaram que eu tinha que resumir tudo em 40, 50 segundos, 1 minuto, no máximo 2. Foi muito difícil. No início eu sentia muita saudade do impresso, de poder fazer textos maiores, com mais detalhes. Hoje em dia eu não troco rádio por nada, eu não tenho a menor vontade de voltar. Esse imediatismo que a Silvana falou, eu acho sensacional. Você só basta um telefone para estar no ar, para passar informação. Já aconteceu numa das chuvas, uma chuva pesada que teve também no Rio de Janeiro, que alagou tudo, a última grande chuva que teve. Eu estava jantando num restaurante de Copacabana e eu vi que a água começou a invadir o restaurante. Eu não pensei 2 vezes, eu peguei meu celular, fui para a rua, liguei para o estúdio e falei: me põe no ar agora que o Copacabana está debaixo d'água. Então, assim, isso no rádio é sensacional. E hoje em dia me falaram que rádio é cachaça, que eu ia viciar e não ia querer largar. E é verdade, hoje em dia eu não tenho a menor vontade de largar o rádio por nenhuma outro meio. A Silvia tentou me fazer desistir de jornalismo, né? Ela sempre tenta. No início, né? No primeiro período, ela fala. É muito difícil, gente. É uma carreira muito difícil. Tem que ter disposição, porque é o que a Silvana falou. A gente chega no nosso trabalho, a gente nunca sabe o que a gente vai enfrentar. A gente nunca sabe o que vai ser nosso dia, que pauta que a gente vai fazer. Mas é sensacional, é muito bom. Eu, às vezes, me pego e paro e falo assim: gente, eu só estou aqui onde estou com essa pessoa porque eu sou jornalista. Porque se eu não fosse jornalista, eu nunca teria tido a oportunidade de conhecer determinada pessoa ou de estar em determinado lugar. Isso, para mim, também, no jornalismo, é sensacional.
E eu adoro também essa parte de você estar em contato com as pessoas. Eu gosto de ir para a rua, eu detesto quando eles me põem na chefia ou para fazer alguma coisa dentro da redação, porque você tá na rua, você conversar com as pessoas, você ouvir as pessoas, eu acho magnífico. Para mim, a minha mãe que escolheu minha profissão, porque alguns meses antes do vestibular eu tinha certeza que eu ia ser pediatra. Ela virou para mim e falou assim: não, minha filha, você vai ser jornalista. E eu acreditei na minha mãe, dizem que mãe nunca erra. Eu acho que ela me salvou dessa. Obrigada, gente. Bem, eu quero dizer que a Liriane, como outras pessoas que vocês já conheceram e vão conhecer mais tarde também, e são, né, essas pessoas, a prova da minha derrota, da minha insistência, né? Porque eu sou, realmente, né? Você pegar logo no primeiro período assim, o que é que vocês estão fazendo aqui? Porque não estou entendendo. Quando eu falei assessoria, aliás, não é porque o pessoal deseja, é que é o que vem. Eu canso de pegar, né, nossos ex-alunos também que estão trabalhando em assessorias e, sobretudo, comunicação interna, que para mim é o caixão definitivo. Assim, tem uma vaga de estágio, desculpa. Tem uma vaga de estágio numa comunicação interna, não sei onde. Eu digo, meu Deus do céu, McDonald's, funcionário do mês. Não, isso não. Isto não é necessário você fazer jornalismo para isso, né? Enfim. Mas, bom, ainda bem que a Flávia não está aqui, né? Está lá preocupada com a obra dela, etc. Enfim, mas eu sou realmente uma derrotada, porque apesar do meu esforço, né, as pessoas insistem e ficam aí e têm sucesso, né, pelo visto, e são apaixonadas pelo que fazem, o que eu acho muito interessante. Bom, então agora eu passo a palavra ao Sérgio Torres, que vai fechar brilhantemente aí com a sua vastíssima experiência, né, em jornalismo impresso e nas várias áreas em que já atuou, tá bom? Olá, boa tarde. Eu fiz um esboço aqui de coisas para falar, mas eu nunca vou seguir, não vou nem olhar esse troço. Eu não sou um orador nem um professor, eles são brilhantes, as duas meninas da rádio, o nosso amigo Nilson fez um relato maravilhoso. Eu resolvi fazer jornalismo porque eu sou filho de médico, não gostava de medicina, eu não gostava muito de número, embora fosse bom aluno, então não queria ser engenheiro e achava direito chato e gostava de ler. Virei jornalista e na faculdade cursei a ECO, me formei em 83, a ECO da UFRJ. E em 83, que é o ano que eu me formei, o Fluminense, eu sou de Niterói, moro em Niterói, o Fluminense me chamou para trabalhar e eu fiquei. E nunca mais saí do jornalismo impresso. Isso é ruim. Eu achava que depois de tanto tempo de profissão, eu já tinha que ter tido experiência em revista, em TV, em rádio, nunca tive. Mas a vida leva e é o que eu faço até hoje e talvez faça até terminar meu período profissional. Eu me considero um repórter, basicamente um jornalista de discursal, porque, embora eu tenha trabalhado no Fluminense há alguns anos, no Globo, na Tribuna da Imprensa, quando em 88, com 25, 26 anos, eu fui para a Folha de São Paulo, para a sucursal do Rio, eu fui achando que ia durar meses, e durei 22 anos. Então, nesse período... Olha, de 88 a 2010, ano passado, vocês podem contar que eu fiz todas as eleições possíveis. Estou falando fora. Tem aqueles caras que cobriram 10 Copas do Mundo e escrevem as Copas que eu vi, né? Eu cobria muito Teresópolis. Antes a seleção ficava em Teresópolis 40 dias. Aí eu quase escrevi um livro, As Preparações de Teresópolis, que eu vi. Mas ninguém se interessou. Isso é muito bom para mim, quer dizer, tem jornalista que eu convivo até hoje, que convivi, que se especializam num assunto e aquele é o dia a dia profissional dos caras. E eles fazem isso muito bem. Não sabem fazer outra coisa, mas isso serve para eles e serve para a empresa que os emprega. Eu não, eu gosto de ser diverso. A partir do momento que fui crescendo, que fui amadurecendo, e por trabalhar num jornal que era um jornal nacional, que nunca deu muita bola para o Rio, eu comecei a buscar jornais para... E isso me levou, ao longo desse período todo, eu conheço o Brasil todo, só um estado eu não conheço, que é Roraima. O resto eu já fui mais de uma vez e... Acre, Amazonas, Pará eu já fui umas 10 vezes. São assuntos que me interessam como pessoa, como leitor de jornal, como leitor de tudo, e também profissionalmente aparecem com destaque.
acho a profissão fascinante. Fascinante porque te dá a oportunidade, como ela falou muito bem, não só de conhecer pessoas, mas de conhecer situações diferentes, conhecer lugares que você jamais iria se não fosse a profissão. Como é que eu vou parar em Pedro Juan Caballero, que é no Paraguai, ou um lugarzinho lá no interior da Bolívia? Eu jamais iria com meu dinheiro fazer turismo num lugar desse, mas fui, foi um barato, reportagens que o jornal deu com o maior destaque. E aí, quando eu decidi sair da Folha, porque já estava há muito tempo e queria aproveitar o que me resta de produtividade, eu não quero mais. Aí fiquei trabalhando por minha conta um tempo. Só um minutinho, vou tentar trocar. Não? Trabalhei por minha conta um tempo e foi ótimo também. Trabalhava de casa, sem camisa, e escrevia tomando uísque se eu quisesse, e ganhando dinheiro, e sem horário, né? Mas aí o Estadão me chamou em maio agora. Aí a minha vida voltou a ser o que era. Só que o Estadão me chamou para cobrir uma área que é a área de petróleo, que na Folha eu cobri muito pouco. Mas é uma área que é um filão jornalístico daqui para frente, e eu estou me dedicando com isso. Agora eu sempre busco sair disso. Eu fui ao Pará no mês passado, em setembro, né, fazer um trabalho de mineração. Não tem nada a ver com petróleo. Na verdade, eu queria fazer uma matéria sobre as cavernas que vão ser destruídas para tirar o minério de ferro de Carajás. Esse era o meu objetivo. Só que eu trabalho para a editoria de economia, então o foco não podia ser meio ambiente, até porque o Estadão deve ser a favor de derrubar as cavernas. Então eu tive que me adaptar, mas ficou super legal, deram muito bem. Semana passada eu publiquei a matéria no Caderno de Música do Estadão. O fato de você ter uma diversidade de áreas para atuar, isso me empolga muito. E eu não gostaria mesmo, posso até ficar por uma circunstância profissional, de só ter aquele emprego, ou então estar me pagando muito bem, ficar focado numa área só, mas nunca foi um natural para mim, sempre gostei de diversificar. A cobertura de geral, que é a cobertura clássica, que eles três falaram, de cobertura de polícia, ou de administração pública, ou saúde, ou educação, ou trânsito, transporte, eu tenho muita experiência, porque tem muito tempo, né? Então eu não fiz a queda das chuvas, porque eu não estava trabalhando nessa época em jornal, mas fiquei com uma inveja, acho que dava para fazer um trabalho maravilhoso e diferente, porque tem muita... o jornal impresso no Rio hoje virou praticamente um feudo do Globo, e o Extra e o Dia concorrem entre si, o Globo fica mais em cima, mas eu acho que dava para fazer uma cobertura diferente, com aspectos muito pouco abordados e que saísse um pouco da mesmice, porque talvez se você lesse a matéria que o Estadão deu, que a Folha deu, que o Globo deu, ela está muito semelhante. Então, essas grandes coberturas dão oportunidade, ainda mais se emprega mais de um repórter, dá para um ficar meio observando, um faz o factual, e para não levar furo também de informações básicas, e o outro talvez correndo por coisas que sejam coisas interessantes e que o jornal pode dar um enfoque que nenhum outro vai dar. É muito importante, se vocês querem fazer jornalismo de impresso, é isso, você sempre tem que estar atento à novidade. O que vai diferenciar seu trabalho é o ineditismo da informação que você trouxer. E uma vez eu dei não foi aqui uma conversa, um bate-papo, mas uma vez me chamaram num congresso em Belo Horizonte de jornalismo investigativo, e alguém me perguntou, né, o que tinha que fazer para escrever bem. Eu disse, não sei nem se eu escrevo bem. Agora, eu acho que o cara, para escrever, ele tem que saber ler. Não é possível alguém que não gosta de ler escrever um bom texto, só se for um gênio. Eu não consigo. E ler, não é ler livros, também livros sobre jornalismo, ou o que seja, é ler livro mesmo, é ficção, é tudo. Desde criança ler Júlio Verne e os clássicos brasileiros e tudo. Então, uma coisa interessante que você falou
que você se recusou em entrevistar vítimas. Olha aí, gozada, você falou esse troço, eu sempre achei isso. Acho que a imprensa é muito desrespeitosa com essas pessoas, né? Uma vez eu tive até uma discussão lá na Folha, porque houve um acidente de uma van na linha vermelha, uma van escolar, morreram 4, 5 crianças. E aí me mandaram fazer aquilo e eu já fui meio apurrinhado, porque eu também não gosto mais de fazer essas coisas, mas fui, né? Fazer o quê? Mas é a coisa que acontece em sucursal. O troço foi 8 da manhã, me mandaram lá 3 da tarde. Chegar lá não tem mais nada, né? Não tem carro, não tem corpo, não tem nada. Aí a chefia disse, vai lá no IML. Aí eu fui no IML, mas não tinha também ninguém. Aí depois eu voltei para a redação, a chefia, volta no IML que chegaram os pais lá, pergunta para eles isso. Aí eu disse, não vou perguntar nada para pai, não. O pai acabou de perder o filho de 4, 5 anos, eu vou, por mais inteligente que seja a minha pergunta, que direito eu tenho, né, de fazer? Aí a chefe ficou espantada assim. Aí a chefe disse assim, mas a gente é pago para isso. Eu disse, não, eu não sou pago para isso, não. Eu sou pago para escrever um texto, mas não para perguntar uma bobagem para um pai e para uma mãe. Aí ela amarelou um pouco, eu também não era iniciante, né? Mas ela foi muito burra, porque também, se ela falasse, mas assim mesmo eu quero que você vá lá, você não pergunta nada, mas alguém vai perguntar e você ouve e você anota o que falarem. É legítimo, eu não podia me recusar a ir. Eu iria, ficaria quieto, mas não falou, graças a Deus, né? Então é muito desrespeitoso. Vocês, se trabalharem em jornal diário, em rádio, vocês vão ver o quanto é agressivo, costuma ser agressiva a imprensa em bando. É terrível. Isso vale para tudo. Eu já vi fazer com aquele Catiola um troço que é incrível. Aquara aquele cara num canto, a imprensa derrubou uma luminária da Justiça Federal, uma luminária que era um poste fixo no chão, derrubou. É desrespeitoso com esse pobre coitado desse aluno que o menininho, o colega dele morreu, e com o poderoso também. A falta de educação é geral. Uma coisa que falam muito também, vocês que estão estudando para isso, é salário. Os salários realmente são muito ruins. Eu conheço gente que ganha muito bem. Conheço gente que ganha muito bem, jornalistas muito bem remunerados, mas todos eles são muito bons também. Tem esse negócio de... o cara subiu puxando o saco. O cara pode até puxar o saco e subir uma vez, mas depois, se ele não tem competência, ele não fica. Agora, a média é muito mal remunerada mesmo. Aí, como é que vocês vão se qualificar para passarem de mal remunerado para bem remunerado? É fazendo o inédito, mostrando capacidade de pensar diferente. Acho que é isso, viu? Das coisas que eu anotei aqui. Ok.